como você inicia o dia, decide se viverá como um líder ou como alguém subjugado pelas obrigações, pelo temor, pelas contingências, pelo tempo, pelo mundo. Tudo isso se define nos primeiros 10 minutos da sua jornada diária. A maioria acorda como uma embarcação à deriva, impulsionada por forças invisíveis de deveres, distrações e apreensão. Mas imagine se eu lhe disser que é possível remodelar sua existência inteiramente apenas alterando o começo de suas manhãs. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, imediatamente após a abertura dos seus olhos. É um breve, porém extraordinariamente poderoso, intervalo. Neste momento, sua mente permanece intocada pela pressa do mundo exterior. Ainda não foi invadida por notificações, contas a pagar, problemas não resolvidos, ruídos, comparações ou preocupações. É precisamente neste instante que sua vida pode mudar de curso ou permanecer inalterada. A maioria das pessoas desperdiça esse precioso tempo. Acordam já reagindo. Saltam da cama em resposta a um alarme estridente, como se estivessem fugindo de algo. O primeiro ato do dia é entregar sua mente ao controle do mundo. Buscam o jornal, ligam o rádio, respondem mensagens, leem notícias. Permanecem passivos, permitindo que o mundo determine o tom do dia. E isso, ainda que sutilmente, é uma forma de servidão. É permitir que vozes externas ditem seus pensamentos internos, que forças externas definam seu estado emocional. Quando você cede sua mente ao mundo logo pela manhã, tudo o que se sucede é reação. Não é liderança, não é propósito. É apenas sobrevivência. Você já se sentiu ao despertar como se algo estivesse errado, sem saber o que exatamente? Já experimentou aquela sensação de angústia que precede até mesmo o café? Aquela opressão no peito, aquela mente já tomada por 1000 tarefas, sem sequer um bom dia a si mesmo? Isso não é má sorte, nem capricho do destino. É a consequência direta de como você inicia o dia. Recordo-me de um período de dificuldades financeiras. Inverti tempo e recursos em um empreendimento que não rendeu o retorno esperado. Uma manhã acordei, e o primeiro objeto que vi foi um aviso de cobrança na porta. Dominou meu dia. Minha mente tornou-se uma prisão. Tentei trabalhar, escrever, pensar com clareza, sem sucesso. A ansiedade me consumiu. Era como se eu estivesse vivendo um dia que não escolhi, e de fato não escolhi. Apenas reagi. Foi então, em meio àquela confusão mental, que compreendi. Eu precisava resguardar meu primeiro pensamento do dia como se protegesse uma semente rara, pois ele definiria tudo o mais. Veja, sua mente ao acordar é como uma terra fértil. O que você plantar nos minutos iniciais florescerá ao longo do dia, seja ervas daninhas ou frutos nobres. Se planta pressa, colhe exaustão. Se planta medo, colhe incerteza. Mas se planta direção, colhe progresso. Portanto, o primeiro gesto do dia deve ser uma afirmação de comando. Antes de qualquer outra coisa, sente-se na cama. Respire, note o silêncio. E nesse silêncio, determine o que irá pensar. Decida que estará no comando. Não olhe para fora, olhe para dentro. Pergunte-se, o que desejo experimentar hoje? O que minha alma necessita e não apenas minha agenda? Você não precisa de práticas místicas, nem de equipamentos dispendiosos. Necessita apenas de presença, de intenção, de proteger esse instante como um guardião protege a entrada de sua fortaleza. Porque se o mundo adentrar antes de você assumir o controle, ele irá dominar. Indivíduos comuns acordam e entregam suas mentes a estranhos, a manchetes, a problemas que nem sequer lhes dizem respeito. Os líderes, aqueles que forjam seus próprios destinos, agem de modo diferente. Eles se recolhem, eles refletem, eles criam um escudo invisível antes de sair para o campo de batalha. E você? Continuará despertando para a vida dos outros? Ou começará, ainda com os olhos entreabertos, a escrever a sua própria história? A escolha é sua, mas lembre-se, essa decisão não ocorre ao meio-dia, nem ao final da tarde. Ela acontece no instante em que seus olhos se abrem, porque é neste momento que o dia começa a escolher seu dono, e ou será seu
ou será de qualquer um. Existe uma chave silenciosa que destranca a porta do seu poder pessoal todas as manhãs. Ela não brilha, não tem glamour, mas carrega uma força capaz de transformar completamente sua identidade. E essa chave se chama realizar algo desafiador logo ao acordar. A maioria das pessoas inicia o dia fugindo do desconforto. Acionam o botão soneca como se estivessem dizendo ao mundo: não estou preparado. Escolhem a rota mais simples, o que é confortável, o que exige o mínimo esforço. E esse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, já molda o caráter do restante do dia. Porque o que você permite pela manhã, você tolera por toda a vida. Agora me ouça atentamente. Você não precisa conquistar o mundo antes do café, mas precisa vencer a si mesmo. Quando você se propõe, ao despertar, a fazer algo que sua mente naturalmente resistiria, algo que exija foco, disciplina, confronto, você envia uma mensagem à sua própria alma, a mensagem de que você está no comando, a mensagem de que você é superior ao medo, à preguiça, ao seu antigo eu que tenta mantê-lo limitado. Certa vez, durante um inverno rigoroso, eu acordava antes do nascer do sol para escrever, mesmo com os dedos congelados e a mente suplicando por mais minutos sob as cobertas. Lembro-me de uma manhã em particular. A lareira havia se apagado durante a noite. O quarto estava gélido. Eu hesitei. Por longos segundos observei a caneta sobre a mesa. O corpo clamava por conforto, mas eu me levantei. Escrevi. E naquele instante preciso, o frio que me dominava já não tinha mais poder, porque eu havia superado algo muito maior, minha própria resistência. O que me levou até aquele momento foi algo que aprendi com Andrew Carnegie, ainda na juventude. Pessoas que esperam sentir vontade para agir vivem vidas modestas. Aqueles que se movem antes do desejo são os que constroem impérios. Ele mesmo acordava cedo para enfrentar suas decisões mais árduas antes que os afazeres do dia pudessem distraí-lo. Era um ritual. Não negociava com sua própria mente. E você? O que tem adiado todas as manhãs? É uma conversa que teme ter? Um exercício físico que evita? Um texto que precisa escrever? Um silêncio que precisa encarar? Você precisa escolher algo que represente um desafio pessoal, algo que o incite. Pode ser tomar um banho frio, pode ser caminhar por 15 minutos em contemplação, pode ser fazer flexões, jejuar, escrever uma página sobre um trauma não resolvido. O que importa não é o tipo de tarefa, mas o desafio que ela impõe. Porque toda vez que você executa algo difícil pela manhã, está reprogramando sua mente para agir mesmo sem vontade. E isso, meu amigo, é liberdade. A mente é como um músculo. Quanto mais você a condiciona ao conforto, mais fraca ela se torna diante da adversidade. Mas quanto mais você treina sua mente a obedecer à ação, mais forte ela se torna. A verdadeira força não reside em quem age quando é fácil, mas em quem age quando o mundo interno grita para parar. E o mais intrigante é que após realizar algo difícil pela manhã, tudo o mais parece menor. Você já quebrou o gelo do dia, já mostrou ao mundo, e principalmente a si mesmo, que não está aqui para sobreviver, mas para comandar. Existe uma energia particular que surge desse tipo de ação. Ela não vem do esforço físico, mas da autoridade interior. Você se olha no espelho e sabe, sem precisar dizer em voz alta, eu sou alguém que faz. E não se trata de ser radical, trata-se de ser intencional. Um ato pequeno sim, mas carregado de decisão. Porque fazer o difícil logo cedo não é apenas disciplina, é sobre identidade. Você está declarando com cada célula do seu corpo, eu não fujo da pressão, eu cresço sob ela. Observe ao seu redor. Quantos você conhece que passam a vida evitando o desconforto? E o que colheram disso? Um corpo flácido, uma alma frustrada, uma rotina monótona. Agora pense nos grandes nomes da história. Pense em Helen Keller, que acordava todos os dias sem ver ou ouvir, mas ainda assim escrevia, ensinava, inspirava. Ela não esperava se sentir preparada. Ela se tornava preparada ao agir. O que o impede de fazer o mesmo? Preguiça?
Medo? Falta de tempo? Ou será que tudo isso são desculpas que a mente cria para mantê-lo na mediocridade conhecida? Deseja mudar sua vida? Então comprove isso nos primeiros 10 minutos do seu dia. Enfrente uma tarefa difícil, não pense demais, faça e repita, não uma vez, mas por 7 dias seguidos. Esse é o desafio que lhe apresento. Uma semana inteira fazendo, ao acordar, algo que sua mente quer evitar. E observe o que acontece com sua autoconfiança. Veja como o mundo começa a reagir diferentemente a você, simplesmente porque você passou a agir diferentemente consigo mesmo. Porque, em última análise, a vida que você deseja está além do desconforto que você insiste em evitar ao acordar. E só existe um caminho para transpor esse obstáculo: ação. Escolha sua tarefa, execute com intensidade e observe, dia após dia, o nascimento de um novo eu. Um eu que não foge, um eu que comanda. Você pode até não perceber, mas seu corpo dialoga com sua mente o tempo todo, e a forma como você o move ou não move diz muito sobre o rumo que seu dia tomará. Já notou como, em dias em que você permanece encolhido, curvado e imóvel, sua mente também parece mais lenta, mais negativa, mais fraca? Não é coincidência. Seu corpo é um gatilho. Ele ativa ou adormece sua energia mental. Ele desperta ou adormece seu espírito de conquista. É por isso que, todas as manhãs, mover o corpo não é vaidade, não é capricho. É necessidade. É estratégia. A maioria das pessoas acorda e já se senta na beira da cama como se carregasse o peso do mundo em suas costas. Ombros curvados, respiração ofegante, olhar perdido. E sem perceber, esse gesto aparentemente simples já envia uma mensagem ao cérebro. Hoje será difícil. E então, o dia cumpre a profecia. Tudo parece mais lento, mais difícil, mais pesado. O corpo entra em modo de sobrevivência e a mente segue o mesmo caminho. Mas você não foi feito para apenas suportar o dia. Você foi feito para comandá-lo. E esse comando começa pelo corpo. Nos anos em que vivi em Washington, durante minha fase mais produtiva como consultor político, desenvolvi o hábito de caminhar rapidamente todos os dias, bem cedo, antes mesmo que o sol se mostrasse totalmente. Percorria as calçadas ainda úmidas da madrugada, respirando profundamente, sentindo o frio no rosto e o calor surgir de dentro. Aquilo me colocava em estado de alerta. Aquilo acendia algo que nenhuma xícara de café conseguiria acender. Eu retornava para casa desperto, confiante, inteiro. O movimento matinal não precisa ser extenso, nem precisa ser elegante. O que importa é que ele seja intencional, que rompa a inércia. Pode ser uma série de alongamentos, uma caminhada ao redor do quarteirão, alguns agachamentos, uma sequência de respirações profundas e conscientes, com os braços estendidos em direção ao céu. Sim, isso é simples, mas é nesse tipo de simplicidade que reside o segredo daqueles que vivem com energia. Quando o corpo se ergue, a mente também se ergue. Quando você caminha com vigor, seus pensamentos caminham junto, com propósito. Você já sentiu que precisava de mais motivação para começar o dia? Já desejou ter mais foco, mais clareza, mais disposição? Então, comece movendo o corpo, porque o corpo é a alavanca mais rápida para mudar seu estado mental. E veja, você não precisa de equipamentos nem de roupas especiais, precisa apenas de decisão. O corpo está aí, agora mesmo. Ele já é seu laboratório, seu aliado mais disponível. Basta utilizá-lo. Helen Keller, que não via nem ouvia, ainda assim mantinha uma rotina física rigorosa. Ela sabia que o corpo, mesmo limitado, é um canal de fortalecimento da alma. Ela se movimentava todos os dias, porque compreendia algo que muitos, com todas as capacidades intactas, ainda não entenderam. O corpo é um portal. Quando você o aciona, atravessa um portal interno. Um portal que o tira da passividade e o devolve à presença. Quantos de nós acordam já curvados sobre o cansaço? Quantos começam o dia sem sequer olhar para o próprio corpo?
quantos ignoram o fato de que, antes de qualquer tarefa, precisam ativar sua própria energia. O movimento é o interruptor. É ele que liga a luz da presença. E se você começa o dia com o corpo adormecido, tudo o mais tende a permanecer em sombra. Não espere o treino perfeito. Comece com o que você tem, com o espaço que você tem, com o tempo que você tem. O que importa não é a duração, é a intenção. 10 minutos são suficientes para mudar completamente seu nível de clareza, de entusiasmo, de confiança. Quando o sangue circula mais rápido, os pensamentos também circulam com mais fluidez. Quando o corpo aquece, a coragem desperta. E não é preciso esforço excessivo. O que é preciso é presença. É romper o ciclo da estagnação com um gesto voluntário. Faça esse teste por 7 dias. Mova-se intencionalmente ao acordar e observe como os obstáculos do dia parecem menores, como os problemas deixam de ser monstros e passam a ser apenas pedras no caminho, como a dúvida começa a ceder lugar à determinação. Você perceberá que aquele simples ato de levantar-se com vigor, de movimentar-se com propósito, será o gesto que reorganiza toda a sua estrutura interna. O gesto que restaura a autoridade que você havia perdido sobre si mesmo. Porque, no fundo, o corpo não é apenas a casca da mente. Ele é também seu intérprete. Ele expressa com clareza silenciosa aquilo que você está disposto a fazer ou evitar. E quando você o coloca em movimento logo cedo, está dizendo a si mesmo, sem usar palavras: hoje eu ajo, hoje eu avanço, hoje eu estou no comando. Não é sobre ter tempo, é sobre gerar força. Não é sobre desempenho, é sobre presença. E quando a presença se instala, a vida começa a responder diferentemente. O mundo se move ao redor de quem já se moveu por dentro. E o primeiro passo dessa revolução começa com o simples gesto de colocar seu corpo em ação, porque o corpo é o tambor que dá ritmo à mente. Quando ele pulsa, você deixa de sobreviver e começa a liderar. As palavras que você pronuncia ao acordar não são meros sons, são sementes, são comandos silenciosos que se espalham por todo o seu corpo, moldando sua energia, sua direção e até o modo como o mundo responderá a você naquele dia. A maioria das pessoas desperta murmurando derrota. Mal abriram os olhos e já dizem: estou tão cansado. Será mais um dia difícil. Nem sei por onde começar. E o universo, obediente como sempre, entrega exatamente o que foi solicitado. Um dia pesado, caótico, sem rumo. Mas há outro caminho. Um caminho que poucos percorrem, mas que transforma não apenas o dia, transforma a identidade. Quando você acorda e declara quem é, mesmo que ainda não tenha se tornado essa pessoa plenamente, você começa a ativar dentro de si a imagem de quem pode ser. E o mais impressionante é que sua mente, especialmente nos primeiros minutos após acordar, está como argila fresca. Ela vai absorver e moldar tudo o que você disser como verdade. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é repetido com fé. Ele simplesmente aceita. Muitos pensam que afirmar coisas positivas ao acordar é fingimento, mas não é fingir, é formar, é programar, é forjar, palavra por palavra, a estrutura de quem você escolhe ser. Quando você diz, eu sou forte, você não está mentindo, você está decidindo. Quando você diz, hoje eu crio oportunidades, não está negando os desafios, está dizendo que vai dominá-los. É sua voz, no início do dia, que define qual espírito irá conduzir o restante dele. Durante meus anos mais difíceis, quando estava sem recursos, sem direção, e com responsabilidades que pareciam me esmagar, foi exatamente isso que me salvou. Todas as manhãs, mesmo quando o bolso estava vazio e os pensamentos sombrios, eu me levantava, olhava no espelho e dizia: eu sou o arquiteto do meu destino. Hoje eu ajo como tal. No começo, minha voz era fraca, tímida, mas eu repetia mesmo assim, e dia após dia fui acreditando. E o mundo foi respondendo. Franklin D. Roosevelt fazia o mesmo, enfrentando uma crise econômica nacional com o peso de uma nação inteira sobre seus ombros.
ele começava seus dias com declarações de força e visão. Suas palavras, antes de serem públicas, eram privadas, proferidas diante do espelho, ditas com convicção a si mesmo, e só depois levadas à multidão. A força que ele transmitia em seus discursos nascia primeiro no silêncio de suas manhãs. Você não precisa esperar por confiança para começar a se declarar vitorioso. É sua declaração que traz a confiança. Diga, eu sou capaz, e mesmo quando estiver tremendo. Diga, eu sou disciplinado, mesmo quando estiver cansado. Diga, hoje será um dia de progresso, mesmo quando tudo parecer emperrado. Porque ao dizer, você está guiando. E o corpo, os pensamentos, as decisões, tudo segue essa direção. E não se trata apenas de palavras soltas. Seja específico. Diga quem você é. Diga quem está se tornando. Diga o que fará. Diga como quer se sentir. E faça isso com o corpo ereto, com os pés firmes no chão, com os olhos olhando de volta para os seus. Há uma diferença enorme entre apenas pensar algo e declarar com a boca. Falar envolve o corpo, envolve a respiração, envolve o espírito. E esse envolvimento total cria movimento. A maioria das pessoas passa a vida esperando que o mundo as reconheça, que alguém lhes diga, você é bom o suficiente. Mas quem vive esperando validação externa, vive condenado a uma existência limitada. Porque aquilo que você não reconhece em si mesmo, ninguém poderá fixar em você. Quando você começa a se afirmar, a se declarar, algo poderoso acontece. O mundo começa a responder à sua convicção. As pessoas o tratam diferentemente. As oportunidades surgem, e não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dele. Sua voz é o primeiro comando do seu dia. Use-a como um general usa sua espada, com clareza, com firmeza, com direção. Não ceda ao velho hábito de acordar reclamando. Troque isso por afirmações que reforçam a identidade que você quer construir. Escreva essas frases. Colhe-as no espelho. Carregue-as no bolso. Repita enquanto anda, porque no início pode parecer apenas um exercício, mas em pouco tempo será sua realidade. Você não é definido pelas palavras que o mundo diz sobre você. Você é moldado pelas palavras que você mesmo escolhe acreditar. E tudo isso começa antes mesmo de você sair do quarto. Então, amanhã cedo, antes de qualquer distração, antes de qualquer ruído externo, olhe para si mesmo, respire fundo e diga: hoje eu ajo como a pessoa que estou me tornando. Porque a vida nunca irá além da imagem que você constrói de si mesmo. E essa imagem começa com uma simples escolha. Aquilo que você escolhe dizer ao mundo e principalmente a si mesmo, logo ao acordar. Assumir o controle do seu dia antes que o mundo o faça por você. A forma como você desperta, os primeiros pensamentos que nutre, o movimento que dá ao corpo, as palavras que pronuncia. Tudo isso não é rotina, é identidade sendo construída, pouco a pouco, manhã após manhã. E se você compreendeu isso, já deu o primeiro passo para viver com mais clareza, mais intenção, mais força. Mas não pare aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora o levará a subir mais um degrau em sua evolução de sabedoria, aproximando-o de um ideal fundamental: tornar-se 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo. Te espero lá.